Senhor tem prazer em estar conosco. Às vezes nós estamos pensando: Deus, move o meu coração para que eu possa ter prazer em estar contigo. Mas nós esquecemos que Ele tem mais prazer em estar conosco. Nós somos o docinho de coco de Deus. Você tem que saber que você é especial, que Ele ama você. Quero que Deus venha se manifestar na sua vida. Gente, igreja é lugar de amor, de relacionamento. A gente está aqui para abençoar. Abençoar o outro. E todos juntos, ligados no Pai. Deus está te livrando toda a carga, todo o peso, tudo que veio sobre a sua vida. Porque uma coisa nós temos que dizer: todos nós que já provamos o amor de Deus, somos atacados. Sofremos também pela rejeição. Muitos rejeitam aqueles que são de Deus. Deveria ser o contrário. As pessoas olhando para nós deveriam olhar e pensar: como esta pessoa deseja fazer o que é certo. Ela é uma pessoa correta, uma pessoa que busca a Deus e que faz as coisas certas. É uma pessoa que não mente, que não rouba, que procura acertar em tudo. É verdade, mas não é assim que acontece. Quanto mais nós ansiamos pela presença de Deus e obedecemos a Deus, mais somos perseguidos. Sabia disso? Então, se o próprio Cristo foi perseguido, nós que somos os seus servos, nós também seremos atormentados e perseguidos de todo lado. E muitas vezes os maiores perseguidores da nossa vida não são os inimigos, porque os inimigos não nos atingem. Se um inimigo falar mal de mim, eu não ligo, eu sigo a minha vida. Mas quando existem brechas, fortalezas, pessoas que andam perto de nós, que nós amamos, não desejam viver aquilo que eu quero viver, o que eu luto para viver. Essas pessoas, os mais próximos, são os que mais nos perseguem. Não suportam que nós o amamos. Então, se Cristo foi perseguido, Ele não abriu a sua boca. Até no momento da crucificação, Ele andou, cuspiram na sua face, atacaram Ele, humilharam, torturaram. Em nenhum momento Ele gritou por socorro. Nunca. Ele ficou calado. E o que saía e fluía de dentro dele, mesmo com a dor e tudo, ele sabia que ele estava cumprindo o motivo pelo qual ele veio à terra. É demais. Sendo torturado, atacando, traindo, ferindo. De dentro dele saía amor. Quem é esse
Eu quero muito que este amor maravilhoso possa ser derramado nos nossos corações e que cada um de nós possamos viver o verdadeiro amor na nossa vida. Mas muitos de nós estamos cheios de feridas, de mágoas, de dores, de ódio, de ira, de revolta. E às vezes, o que sai de dentro de nós é vingança, é maldade. Mas em nome de Jesus, o Senhor veio para mudar o nosso interior. O seu amor, quando nos completa, é verdade. A gente aprende a perdoar. A gente aprende a amar. Eu passei por uma situação, não tem muito tempo, de alguém que eu amo muito. Muito mesmo. E eu estava diante dessa pessoa, e por causa de uma mentira, de uma fofoca, eu a vi. E essa pessoa começou a gritar, me atacar. Eu acho que, e eu vou dizer para você, me humilhava, berrava, me atacava com tanto ódio. E eu não conseguia me conter, escorria lágrimas dos meus olhos, não segurava as emoções de tanta humilhação que eu estava recebendo. É verdade. Mas de dentro do meu coração tinha algo que gritava. Aquela pessoa daquele estado louca para acabar comigo. E de dentro do meu coração, saindo aquelas lágrimas, eu gritava. E eu pensava, obrigada, Deus. Porque apesar de tudo, eu estou com essa pessoa que eu amo tanto na minha frente. Só sentia amor. Não entrava, não conseguia pensar e sentir o que ela estava sentindo. Eu sabia que era mentira. Não era verdade. Eu quero dizer, não importa o que fizerem contra você, nós temos que viver o amor. Nunca retribua o mal, porque Jesus disse que nós temos que amar até os nossos inimigos. Aquela pessoa pensou que eu era inimiga. Mal sabia ela, ou ela sabia, eu não sei, que eu amava muito. Não importa o que fizerem, ame. Ame a todos. Ame. Mas eu só posso amar se eu me sentir amado. Eu só consigo amar se eu ver o Senhor. Eu vejo Ele. E quando eu vejo a sua face, Ele invade o meu ser de amor e de cura. Eu digo, às vezes, eu subo aqui, eu olho para vocês e eu sinto tanto amor no meu coração. Quando eu vejo cada pessoa aqui, é uma alegria que não existe outra, tão grande, de ver o Senhor refletindo. Mesmo olhando e vendo alguém tá com isso, com aquele problema. Jesus ama. E se você está aqui, em nome de Jesus,
é porque você tem condições de ser abençoado, restaurado e curado, porque a igreja não é de homem algum. Foi Ele que criou para nos proteger, para cuidar de nós. Então, eu quero que Deus faça te abençoar também, cumprimentando a cada um. Cumprimento todos os que estão conosco pelo Instagram, pelo Facebook, pela internet. Que você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Estamos trabalhando durante esta caminhada, os 5 ministérios. Estamos falando já, hoje é o 5º culto, que estamos falando sobre o ministério profético. Nas terças-feiras, temos falado sobre o ministério profético. Em nome de Jesus, que Deus venha estar fortalecendo de uma forma especial a sua vida hoje. Eu quero que você abra o seu coração e que você fale: Pai, eu quero ouvir a tua voz. Alabarabás. Nome de Jesus. Alabarabás. Fala com Ele, Ele está aqui. Alabarabás. Senhor, somos os teus filhos, te amamos, papai. Queremos que o Senhor envie os teus anjos neste lugar e que o Espírito Santo tenha liberdade de falar, Pai, de ensinar, de consolar, de confortar a tua igreja neste lugar. Vem, Senhor. Alabarabás, Deus, aleluia. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor fala, porque o Senhor enche o nosso coração com a tua presença. Que o Espírito Santo possa se mover no nosso meio. Declaro em nome de Jesus toda opressão, todo peso, toda carga que possa estar sobre os teus ombros, sobre a tua vida, seja retirado agora, em nome de Jesus. Que você seja livre
livre para entrar no Santo dos Santos, com intrepidez, ver a face do Senhor e ser cheio, aviva-nos, Senhor. Hararibai, oh Deixe o Espírito Santo encher o seu coração. Oh, Rabalais, vem. Pai, Pai, não nas nossa alma, no nosso espírito, queremos a vida dos céus, queremos a vida do Espírito se movendo em nós. Oh, Rabalais. Yeah. Ah, yeah. Senhor. Obrigada, Pai. Que essa paz, possa encher o seu coração. Que o Senhor venha trazer um renovo no teu espírito. A nossa alma precisa ser mortificada, amortecida, para que o nosso espírito reine sobre a nossa vida. Queremos andar no espírito, não na alma nem nas emoções. Derrama esse amor que o Senhor tem. Quero ver tua face. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar que o óleo do Espírito está enchendo o seu coração, arrancando tudo aquilo que impede a comunhão, para que você possa entrar no Espírito e ver a Deus. Cura, Senhor, a tua igreja. E louva, louva. Obrigada, Pai. Enquanto nós estamos nesse momento onde a unção do Espírito Santo está te enchendo, eu dou a oportunidade para você estar demonstrando o seu amor para com Ele, porque Ele fez tudo por você, Ele fez tudo por nós. E você pode vir agora
diante do altar. Oh, demais, sim, demais. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua consagração, em nome de Jesus. Limpa a tua igreja, restaura a igreja, vem restaura a igreja. Obrigada, Pai. Santifica o altar. Santifica, Senhor, a cada pessoa neste lugar. Fala conosco. Queremos ouvir, entender o Teu propósito. Deus, muitas vezes, o maior problema na nossa vida espiritual é que nós não conseguimos entender o propósito que o Senhor tem especificamente para mim, para cada um de nós. E por isso, muitas vezes nós ficamos aguardando, esperando, não tomamos posição. Mas em nome de Jesus, estamos aqui, meu Pai, para cumprir com o propósito que o Senhor tem para nós. Nos revela a Tua vontade. Eu quero ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, todo impedimento, todo bloqueio está desfeito agora. Faz uma oração comigo em voz alta. Fala: meu Deus, eu estou diante da Tua presença e eu declaro que Tu és o meu Deus. A minha vida está nas Tuas mãos. Cumpra-se em mim segundo a Tua vontade, agora e em nome de Jesus. Todo bloqueio, impedimento está sendo arrancado, retirado agora. Fala, Senhor, segundo o Teu propósito. Tudo o que o Senhor tem para mim hoje seja revelado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Senhor, santifica esse altar e toda a igreja. Receba, Senhor, cada dízimo e cada oferta como fruto de fidelidade diante de Ti, em nome de Jesus. Oh Deus, trabalha na nossa vida. Ensina-nos a amar como Tu amas.
Ensina-nos a perdoar aquele que me magoou. Ensina-me a perdoar aquele que me traiu. Ensina-me, Senhor, o verdadeiro amor que ama, que restitui todos os relacionamentos, e que depois do perdão, o amor se torna maior, porque é mais profundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara as bênçãos. Eu convido a igreja para se assentar. Em nome de Jesus. É um prazer nós estarmos aqui novamente. Cada vez que a gente vem na presença de Deus, há uma alegria tão grande de estarmos na igreja em comunhão com os nossos irmãos. Mesmo que estamos entrando no inverno mesmo rigoroso. Hoje estava -2 pela manhã, cedinho. Muito frio. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque apesar do frio, nós estamos aqui, na presença de Deus, juntos. E nós temos o propósito de conhecer a Deus, andar com Ele, em nome de Jesus. E nós estamos trabalhando o ministério profético. E com certeza eu vou trazer o versículo base. Está em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, amém? Diz, edificados. O que nós estamos na igreja fazendo? Estamos sendo fundamentados, estamos sendo edificados, estamos sendo fortalecidos em bases sólidas, gerando alicerces profundos. E a palavra de Deus diz edificados sobre o fundamento, a base, que para se construir uma casa, você não pode chegar e pôr as paredes e construir em qualquer lugar. Para você construir uma casa, a primeira coisa, você precisa preparar o terreno e precisa fazer a fundação. A fundação do ministério da igreja de Cristo é o que Deus está querendo trazer. Este fundamento, quando ele está solidificado na nossa vida, não importa o intempérie, a batalha, a dificuldade que vier sobre mim, sobre a minha vida, eu nunca vou deixar o Senhor. Eu poderia sentar aqui e contar horas e horas. Tantas lutas e dificuldades, porque as pessoas pensam assim, apóstola, é muito fácil para você, tá aí na liderança, é uma bênção e tudo. Mas eu não, eu sou uma ovelhinha pequenininha. Eu tenho que dizer que não. Para mim estar neste lugar, eu passei por muito mais coisa do que vocês possam imaginar. Não é assim. Não é qualquer pessoa que chega e fala, agora eu quero ser um pastor, eu quero ser um profeta, eu quero... Não. Não é assim. É uma trajetória de muitos combates, de muitos testes, de muitas perdas, de muitas provações. Nós passamos por muitas coisas. É aquele que está fundamentado, mesmo que foi ameaçado, acusado,
torturado e assim por diante. Ele não vai desistir, porque a sua vida não está solidificada na areia movediça, na areia, ou em pessoas. Tem pessoas que chegam na igreja e passam a solidificar a estrutura da sua vida num líder, no ministro de louvor, ou naquele que está ali trazendo um acompanhamento, um discipulado. Não. Vai chegar um momento. É possível que essa pessoa que você confia tanto pode te decepcionar. E se essa pessoa te decepcionar, você vai te frustrar e você vai abandonar Deus? Você não vai abandonar Deus, porque você não está solidificado sobre o homem, mas você está solidificado sobre um relacionamento, porque você viu a Deus. Quando eu vejo o Senhor, não importa o que acontecer, eu nunca vou deixar o Senhor. E eu já passei por inúmeras situações, muitas, que muitas pessoas não teriam suportado. Verdade. Mas uma coisa eu tenho para dizer. Aquele que entrou no meu coração, foi ele que mudou a minha vida. E nestes 50 anos de caminhada cristã, nunca me afastei do Evangelho. Por quê? Porque eu vi o Senhor. Porque eu vi o Senhor. Porque Ele é a única razão. Ele é o que nos impulsiona. E eu quero que você viva isso na sua vida. E nós estamos então dizendo, edificados sobre o fundamento. Quem que traz o fundamento? É a palavra de Deus que diz. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal de esquina. Como aquele texto que diz para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro. Quando nós olhamos no original, Pedro é pedrinha pequena. E pedra é Petra, é rocha grande. Não é sobre Pedro que a igreja foi edificada. É a rocha grande. E a rocha grande é Cristo. Aleluia! Aqui diz o próprio Cristo Jesus, a principal pedra de esquina. Então, esta rocha, eu quero dizer que quando estava ministrando na cidade de Paranaguá, nós estávamos estava lá para ministrar um seminário de conquista de cidade. Foram acho que uns 10 dias. 7? Foram 7 dias que nós estávamos em Paranaguá. E quando estávamos no caminho, o Espírito de Deus trouxe, antes ele estava falando e ele falou que deveria fazer uma rocha grande e pegar o nome dos bairros e das ilhas, porque Paranaguá é na beira do mar. Então, tinham muitas ilhas. Deus falou, põe o nome de cada bairro e de cada ilha e você vai fazer um ato profético. E nós tínhamos mais ou menos uns 30 pastores de denominações diferentes, porque era uma conquista de cidade, então eram muitas igrejas envolvidas, e nós colocamos aqueles pastores
e fizemos aquele ato profético. A rocha grande é Cristo e as pedras pequenas eram as igrejas. Deus me trouxe, isso veio no meu espírito. E eu vou dizer para vocês, o Senhor me trouxe Ezequiel, no capítulo 4, que diz assim: agora, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira. E põe contra ela arraiais, e põe arieles em redor. Aqui no caso, no livro de Ezequiel, nós vemos o tempo todo que Deus estava falando para os seus profetas. E dizendo que o povo tinha abandonado e traído a Deus e pecado contra Deus. E Deus falou conosco em Paranaguá, que Deus estava abençoando a terra, e também que era para pegar uma pedra, uma rocha e as pedras pequenas. Isto é um ato profético, isto é uma ação profética. Porque a Bíblia, ela está cheia de ações proféticas. Porque o ministério profético é extremamente importante. E vou dizer, até as trevas usam, as trevas também usam de ações proféticas. Você sabia? Por quê? O que é um ato profético? O ato profético é quando você faz no mundo físico uma simbologia de algo. No mundo físico você faz uma simbologia de uma situação que você deseja, você guerreia e ora. Isso é feito no físico. Ele vai para o mundo espiritual. No mundo espiritual, aquilo é realizado pelo Espírito, e depois ele retorna no mundo físico e ele é gerado e acontece. Assim funciona. Por que que os bruxos fazem trabalhos usando objetos? Por que que os bruxos pegam bonequinho, enfia um monte de agulha, para que possa gerar doenças, enfermidades e até matar? E faz um ato profético e determina de que aquilo ia acontecer. Um bruxo faz isso. E a pessoa no outro lado sente alfinetadas e feridas e fica doente. Porque é muito sério o mundo espiritual. Nós geramos as coisas para que as coisas possam fazer a diferença. Por isso que a igreja não pode deixar de agir através do ministério profético. Toda a Bíblia, nós vamos falar sobre os profetas. Deus sempre falou com os seus profetas. Amém? Aqui ele diz que, olha, o texto é, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo o objetivo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus, Ele é maravilhoso. Ele criou uma igreja, e Ele, nessa igreja, porque uma igreja é um corpo vivo, e esta igreja tem muitos ministérios específicos, e cada pessoa, ela pode ter um ministério, pode ter mais ministérios, ela vai trabalhar no corpo para que o corpo possa entrar em harmonia. Se você pegar o motor de um carro, você pega o motor de carro, existem peças, existe uma catraca, outra que gruda aqui, e a outra que faz assim, e todos juntos funcionando fazem com que o carro ande.
A igreja precisa de todos os ministérios para que ela possa caminhar. Mas nós estamos, é que esses ministérios todos, eles foram perdidos lá no início, quando houve a criação de uma determinada religião, não falando nomes, que fez com que fosse perdido todos os ministérios e os dons. E entramos até na Idade Média, aonde que coisas absurdas aconteceram, de pessoas que eram servas de Deus, eles eram atacados e levados para as praças públicas e queimados vivos, mas na verdade chamavam de bruxas, mas não eram bruxas, eram servos de Deus. Eles perseguiam, mas Deus começou a levantar pessoas para a restauração do ministério. E nós estamos, desde a época da Idade Média, pedindo a Deus, e passo a passo, a igreja está voltando a desenvolver todos os seus dons. Esta igreja que foi criada, ou uma religião que foi criada, abandonou até o ministério pastoral, não existia mais pastores. Abandonou todos os ministérios, criou outros nomes. E fez uma confusão imensa. Instituiu, por exemplo, coisas contrárias à palavra de Deus. A palavra de Deus faz um ato profético, quando eu converto, eu tomo uma decisão, entrego a minha vida a Cristo, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu vou agora confirmar a minha salvação. E para confirmar a minha salvação, eu vou ser batizado. A Bíblia diz que nós temos que ser batizados. E o batismo, ele é realizado a partir de uma pessoa que tomou uma decisão e tem uma certeza de que agora vai seguir a Cristo. Agora, esta dita religião neutralizou tudo isso, abandonou as Escrituras, começou a criar novas coisas e disse que as crianças deveriam ser batizadas. Eu digo, e de Gênesis a Apocalipse, nunca, não existe nas Escrituras nenhuma criança que foi batizada. Não existe. Não existe. O próprio Cristo foi quando? Quando ia ensinar o seu ministério, ele foi batizado por João Batista para cumprir com as Escrituras com 30 anos de idade. E você? Depois que você se converte, você vai obedecer, mas como que eu vou batizar uma pessoa que não entende nada e nem sabe o que vai acontecer na vida dele? A Bíblia fala que Jesus foi apresentado no templo, e é o que nós temos que fazer, entregar a Ele e falar: Deus, que esta criança cresça, que esta criança se converta, que esta criança seja protegida contra todos os ataques e as artimanhas das trevas que foram levantadas. Para quê? Para impedir com que o propósito de Deus seja estabelecido naquela vida. Para isso nós apresentamos e consagramos as crianças no templo. Jesus foi apresentado e foi consagrado no templo. Então, se todas as coisas foram perdidas, até o ministério pastoral foi perdido, desde a época da Idade Média, de geração, de onda do Espírito. Uma onda, ela vai no mar, ela se levanta no mar e fica bem alta, não é assim? E aí ela bate na terra, na areia, depois se levanta uma outra onda atrás dela, e levanta outra onda atrás dela. Assim aconteceu desde a Idade Média, a restituição, a restauração dos ministérios. Primeiro ministério evangelístico, não existia evangelistas. Também o ministério pastoral,
nos últimos anos. O ministério mestral, houve um mover muito grande na história, na época em que Deus estava mudando em todo canto, e foram criadas muitas igrejas específicas, igrejas mestrais, que são as comunidades, e muitas outras que foram criadas e que começaram a estudar palavra. O ministério mestral foi restaurado, restituído. Há pouco tempo foi restaurado os ministérios proféticos. Rick Joyner, Cindy Jacobs, grandes profetas começaram a surgir. É uma outra onda que veio, porque o que está acontecendo é que a igreja precisa retornar a ser como a igreja primitiva, e para que a igreja possa retornar a ser como a igreja primitiva, ela precisa de ter já todos os ministérios e os dons estabelecidos pelo Senhor Jesus. O ministério profético foi restaurado, existem muitos livros, houve um grande mover na terra. Por último, não muito tempo atrás, começou a se restituir, restaurar ministérios apostólicos. E eu falo, o que é um apóstolo? Eu só estou trazendo um pequeno resumo, nós vamos entrar no propósito de Deus. O ministério apostólico, os 5 ministérios, é uma mão cheia. O dedinho mindinho é o ministério mestral, é o que vai lá nas profundezas e procura os segredos. O do dedo da aliança é o ministério pastoral, que cuida das pessoas, que acompanha a cada vida, que ajuda no crescimento, nas lutas. Depois, o dedo comprido é o evangelista. Ele vai, onde ele vai, aonde ele está, ele deseja trazer as pessoas para Jesus. Ele quer evangelizar o mundo inteiro. Ele quer abençoar todas as pessoas. Ele quer que todos se salvem. Quando estava na minha juventude, na minha primeira cidade, aqui né? E eu fui chamada pelo Senhor a exercer o ministério de evangelista. E quando você tem o ministério de evangelista, isto está dentro de ti, isso grita dentro de você. Você não tem que falar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, você é. Porque Deus gera dentro de você e não tem como fugir. Se você é um profeta, você é um profeta. Ninguém pode dizer, eu quero que você seja um profeta. Eu vou escolher ser um mestre. Não, você é da sua constituição. É algo que está dentro de você. E eu naquele tempo, no ministério de evangelista, eu estudava na Federal, e eu queria evangelizar todo mundo, e eu andava pela escola, e quando eu andava pela escola, a única coisa que passava na minha cabeça, gente, é uma coisa incrível, a única coisa que passava pela minha cabeça, aquele ali ainda não falei de Jesus, aquele ali precisa se converter, aquele ali, olha aqueles que estão naquele grupinho, quem sabe eu vou lá, e eu ia lá, oi gente, tudo bom? Sabe que Jesus ama vocês? E aí eu ia e comecei esse ministério meio fora, aqui na nossa região é um pouco diferente, que Deus me deu como evangelista, foi evangelizar dentro dos ônibus circulares, esses ônibus que andam pela cidade, né? E foi um processo, porque eu entrei dentro do ônibus e olhava para as pessoas, todo mundo triste, cada um no seu, e eu falava, Deus, o Senhor vai cobrar de mim, todas essas pessoas, eu não falei de Jesus, o que eu estou fazendo nesse ônibus? Ai Deus, e aquilo mexia no meu coração, ai Deus, eu quero que todo mundo se converta, o que eu vou fazer? Então, eu peguei e comecei a trazer um folheto da igreja. E eu dava para a pessoa do lado. Aí,
eu pensei, mas Deus, o ônibus está lotado. Eu só falei de Jesus para um. Como que vai ser os outros? Aí eu peguei e comecei a falar em voz alta. E quando eu falava, estava esse, aí os 2, 3 e 4, umas 5 pessoas ouviam. Aí eu falei, Deus, é muito pouco. E os outros, Pai, como que eu vou fazer? Todos esses precisam de Jesus. Aí, um dia eu estava dentro da igreja. Eu vim da igreja batista. E estava terminando o culto. E terminou o culto, eu fui para o ônibus, entrei e o Espírito Santo falou assim no meu espírito: fica na frente, no primeiro banco. E por acaso tinha aquele ônibus que tinha uma cadeira mais alta, eu sentei no primeiro banco, mas eu comecei a tremer toda por dentro. Tinha acabado o culto da igreja, eu estava indo para minha casa. E o Espírito Santo me diz, quando o ônibus saiu, e levou, e saiu, e andou, o Espírito Santo me diz, levanta e fala para todo mundo. Eu dei um salto, eu falei, Deus, o que eu vou, como, não estou entendendo. A gente tem medo, a gente acha que não vai conseguir. Eu estava tremendo, eu peguei e dei um salto daquela cadeira no alto. Parei na frente, olhei para todo mundo que estava no ônibus. Não foi rápido. Eu fiquei esperando ter coragem. E eu fiquei olhando para todo mundo sem saber como começar. Mas é verdade. Aí eu disse, agora. Oi! Eu tenho uma mensagem para vocês. Eu queria dizer que Jesus ama cada um de vocês. Eu gostaria de que você soubesse que Jesus morreu na cruz e começou o ministério. E aí, eu peguei e comecei a pregar. Eu devia ter uns 15 anos, ou menos, não sei, mais ou menos. E comecei a pregar. E comecei, saía de um ônibus e entrava no outro. E saía de um ônibus e entrava no outro. Eu passei por imensas, com muitos tipos de experiências. Chegou um dia que quando eu terminei, o ônibus inteiro estava chorando. Chegou um dia que o motorista se levantou, motorista não. O motorista também, eu fui para a delegacia 2 vezes. Mas uma vez eu preguei dentro do ônibus. É verdade? E aí o trocador levantou a voz contra mim. Ela! Cala a boca! Quando ele levantou, eu sei que algo sobrenatural trazia autoridade. Eu levantei e falei, você está amarrado em nome de Jesus. Eu fui mandada por Deus e agora eu vou falar. E vocês querem ouvir? Sempre o povo queria ouvir. Ele ficou paralisado, como estátua, eu não estou brincando, sentado na cadeira do trocador. E eu pude pregar o evangelho. Levava as pessoas a Jesus. Fazia as pessoas converter. Expulsava demônios. Agora, quando você é chamado para um ministério, o seu mundo vai se movimentar. O mundo espiritual. Eu sonhava muitas vezes que eu estava dentro do ônibus. Muitas vezes. E eu ia pregar no ônibus. E eu lembro de um sonho que eu tive, que eu estava dentro do ônibus. E quando eu ia falar, um homem todo sujo estava em pé no canto. E ele estava possesso e endemoniado. E ele começou a falar e se mexer. E eu então virei daqui. E eu disse, no sonho, você está amarrado em nome de Jesus.
E ele ficou paralisado. E aí eu preguei no mesmo dia. Depois que eu fui pregar no ônibus, existia um homem que estava lá possuído por um espírito imundo. E eu já tinha vencido antes, na noite anterior, no mundo espiritual. E ele não pôde fazer nada. Eu quero dizer, nós temos que andar no Espírito. Gente, eu não posso viver no mundo natural, olhar para a vida como se tudo fosse comum, analisar as circunstâncias pela razão. Eu sou agora um ser espiritual. Eu preciso de saber que atrás dos fatos físicos existem sempre coisas espirituais. Ali foi meu tempo, foi um pouquinho do meu tempo de evangelista. Você acha que algum dia eu ia para a igreja sem levar uma pessoa? Eu levava direto, gente. Levava 1, 2, 3 de grupos diferentes, sempre, todas as vezes, todo culto, às vezes 5, 6 pessoas. Eu sempre levava gente para a igreja, porque eu era evangelista. Eu pregava na rua, nos ônibus, e se eu estava num posto, eu estava num ponto de ônibus para pegar um ônibus, e eu estava no ponto de ônibus, aí chegava várias pessoas e falava, Deus, aquela mulher, aquela criança, Deus, a responsabilidade é minha. Eu sentia que o mundo inteiro estava nas minhas costas, que eu tinha que evangelizar todo mundo. Esse é o ministério evangelista. Eu quero que todo mundo se converta, esse é o ministério. Seu chamado. Eu queria... e aconteceu, porque como eu estudava muito, a gente tinha aula manhã, tarde e noite, eu tinha muitas coisas para fazer. Eu ia para a escola, curso super intensivo, muito trabalho. Mas para mim, a prioridade da minha vida nunca foi... Eu quero dizer uma coisa. Alguém aqui estuda ainda? Se você estuda, nunca põe o seu estudo na frente. Nunca põe o seu trabalho em primeiro lugar. Você tem que saber que nós temos que plantar para o reino de Deus. Eu sempre punha em primeiro lugar o meu ministério dentro daquele lugar, onde eu estivesse. Levar as pessoas a Jesus. Aconselhar, cuidar. Limpar, expulsar. Por quê? Porque aquele que tem experiência com Deus não vive mais nessa terra, no mundo natural. Você é uma outra pessoa. Não é o profissionalismo pastoral. Agora você é um pastor, é um trabalho. É uma vida inteira, é manhã, tarde, noite, de madrugada, é todo dia, não tem hora, não tem... É a vida. É um chamado. Eu quero falar que é o Espírito Santo que vai mover na sua vida. Qual é o seu chamado? Porque tem que ser restaurado. Gente, não põe emprego na frente. Ah, mas eu tenho que ter responsabilidade por causa que eu tenho meu emprego. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ah, eu tenho meu patrão, tenho que dar isso. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de patrão, antes de emprego, antes de qualquer coisa, a tua responsabilidade é diante de Deus. Porque agora... é Deus em primeiro lugar. E se você colocar Deus na frente, as outras coisas vão fluir na sua história. Eu lembro, eu nunca fui boa em física. Tá? Não entendo nada dessas coisas. Mas eu tinha que fazer essa matéria. Como quando a gente estuda, a gente tem que fazer. Tem matérias que a gente tem mais facilidade e outras que não. E eu tinha uma prova de física. E essa prova era na segunda-feira. E quando eu estava na minha casa, eu tinha uma colega que eu evangelizei. Eu cuidava dela também, porque eu evangelizava todo mundo. E aí ela ia na minha casa para estudar comigo, mas aquele dia não deu. E quando eu acordei pela manhã, eu fui, tomei meu banho e o Espírito Santo me disse assim: vai agora para a Federal. Eu falei: o que, Deus? Eu tenho que estudar hoje, eu não sei nada da prova.
Só tinha no sábado. É assim mesmo. Põe em primeiro lugar Jesus. Põe. Aí, o Senhor mandou, mais ou menos umas 10 horas da manhã, eu fui para a escola. Cheguei lá. Cheguei pelos fundos. Entrei, meio vazia a escola. Eu disse, Deus, o que o Senhor está me mandando fazer aqui? O que eu tenho para fazer nessa... Agora não tem aula, não tem nada, sábado de manhã? E eu continuei andando. Aí quando eu olho, eu tinha uma cadeira e 2 moças sentadas na cadeira. E o Senhor falou no meu espírito, vai e fala de Cristo para elas, elas estão esperando. Eu cheguei e comecei a falar de Jesus. Eu não sei como falar isso, porque nós estamos vivendo num tempo tão difíceis. Mas as 2 moravam juntas. Eram aquilo que, naquela época. E eu comecei a evangelizar e vi que existia um espírito de autodependência, uma doença muito grande, e a coisa era muito delicada. E eu fiquei lá ministrando uma, ministrando a outra. Foi muito difícil. E quando o tempo foi passando, a gente nem comeu, nem nada. E o Senhor falou, leva as 2 para a tua casa. Eu peguei as 2, eu levei para minha casa. Já era 6 horas da tarde. Aí pedi, me ajudaram a fazer alguma coisa, a gente fez um lanche lá. Sei lá, nem sei, tem tantos anos. E aí, passei aquele dia falando de Jesus. Eu sei o nome delas. Eu não vou falar publicamente. Nunca mais vou esquecer. E eu fiz as 2 aceitarem a Jesus e mudar de vida. No estado que elas estavam vivendo. Naquela época. Eu passei o dia inteirinho. Só com 2 pessoas. Eu fui deitar, elas foram embora. Eu fui deitar no dia seguinte. E agora, Deus? Eu tenho minha prova de física na segunda-feira. Mas Deus está na frente. Eu tinha, como eu sou apaixonada por Jesus, a minha igreja, uma igreja era de 6.000 membros. E como não cabia o templo, cabia mais ou menos 2.000 pessoas sentadas. Então, eles fizeram 5 cultos por direto, assim. No domingo, eram 5 cultos. Começava às 7h30 da manhã, às 10, depois às 3, depois às 6, depois às 7h30. E eu falei, Deus, e cedinho era a intercessão. Deus, o que eu faço? Eu sempre ia para a igreja. E passava o dia inteiro. A gente... Vou contar para vocês, eu nunca liguei para comida. Nem dei bola. Tu acha que eu ia preocupar que eu ia ter que almoçar? Eu ia buscar Deus? Eu ia de manhã cedo? Passava o dia inteiro. Às vezes a gente pegava um lanchinho na hora do intervalo do almoço e já voltava outra vez e disse, o que nós vamos fazer agora? Ia para a praça e falava de Jesus para um, para outro e tinha que levar gente para a igreja. Ninguém falou para mim fazer. Isso vinha de dentro. O amor impulsiona a nossa vida. É isso. Olha, e eu fui para a igreja. Eu disse, Deus, eu não sei o que vai ser da minha prova de física. Eu sei que não tem como, mas o Senhor vai me ajudar. E por acaso, na segunda-feira, as aulas começam às 8 horas. Acho que é 7h30 da manhã. Aquele dia começou só 10h30. Eu acordei bem cedo, arrumei, peguei minha matéria de física das 7h30 até as 10h30. Eu li várias coisas, eu estudei rapidamente. Quando eu fui fazer minha prova, todas as questões que caíram eram as questões que eu tinha lido. Eu não sabia nada. Aí, na hora de sair, o resultado final, a prova, é como se a nota
ela precisaria ser 7, e a minha nota não estava 7, estava um pouquinho menos, estava 6. E eles resolveram criar um tal de desvio padrão. Aí a maior nota vai para 10. E as outras, a menor nota vai para baixo. E vai ter um desvio, sei lá o quê. Eu tirei exatamente o valor que eu precisava para mim passar. Só porque eu pus Deus em primeiro lugar. Eu dou esse exemplo, gente, agora se você fica na ansiedade, e fica com dúvida, e fica com, eu acho que eu não vou fazer isso, porque eu tenho que estudar, que eu acho que eu vou fazer isso, porque eu tenho meu trabalho, acho que eu tenho... Pode ter certeza que as bênçãos de Deus não vai vir sobre você, e você não vai conseguir. Mas, se tu colocar prioridade nas coisas de Deus, em primeiro lugar, pode ter certeza que Ele vai te honrar, porque Ele vai te abençoar. Se você colocar Deus em prioridade. É assim. Nunca coloque outra coisa na frente. Coloca Deus. Ele vai te honrar. Por favor. O Espírito Santo está mandando eu falar isso. Contar essa experiência. Amém? Não faz parte do nosso estudo, nada do ministério evangelístico, do que eu preparei. Mas Deus sabe, porque eu sou guiada por Ele. Eu não sou metódica e tudo tem que ser... Não, é o Espírito Santo é que guia. E nós estamos aqui para obedecer ao Senhor. Amém? Então nós vamos trabalhar no ministério profético. E eu quero dizer que Ezequiel era um profeta. Nós temos vários profetas. Eu fiz na última terça-feira, nós falamos de vários profetas. E nós falamos que cada profeta é único. Com os seus ministérios e os seus chamados são diferentes de um para com o outro. As funções e os objetivos são diferentes. Aqui Ezequiel, eu vou trazer algo que Ezequiel... Olha só. Capítulo 8. Capítulo 8 diz: no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa... E os anciãos de Judá, assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e vi uma semelhança com uma aparência de fogo. Desde os seus lombos e para baixo era fogo. E dos seus lombos para cima, como aspecto de resplendor, como brilho de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúmes. Em nome de Jesus. Você sabe que existe um espírito maligno especializado para que você tenha ciúmes das outras pessoas? Tem gente que acha que não tem nada a ver. É obra da carne? Todas as obras da carne estão ligadas. Todas as obras da carne estão ligadas a uma ação específica de uma entidade maligna. Vocês estão entendendo? Aqui... Ezequiel, profeta de Deus, e vou dizer, os ciúmes podem matar. É uma coisa horrível, doentia, você ter ciúmes de alguém. E aqui existiu uma imagem, um espírito, uma imagem que estava simbolizando um demônio que provocava ciúmes.
Se você por acaso já teve ciúmes de alguém, hoje é o dia. Você vai diante do altar e você vai declarar, pedir perdão a Deus porque é pecado. Você vai pedir perdão ao Senhor e vai pedir: arranca de dentro de mim o sentimento. Eu quero mandar esse demônio da minha vida embora. Para que tu vai ter ciúmes? Você é único. Ninguém nunca vai ser como você. Ah, mas o outro é mais bonito, tem o olho mais bonito, tem o cabelo, o nariz mais lindo. Eu vou dizer: não tem não. Não existe feio, existe diferente e cada um é lindo. Ah, na eternidade, quando todos nós que somos servos do Deus vivos, quando nós chegarmos diante da presença de Deus, e nós todos formos transformados e for tirado esse corpo de carne, de pecado, com as deformidades, com as manchas, com as gordurinhas, com as feiuras, vai ser tirado tudo, você vai brilhar. Você vai ser lindo. Sabia que na eternidade nós todos vamos ser tão lindos que a gente não imagina. Aquele que é de Deus, os outros vão ficar um monstro. Não sei o nome que vai ser dos seres humanos que rejeitarem a Deus. Porque os anjos que rejeitaram a Deus, foi estabelecido um nome para os anjos que rejeitaram a Deus. Os anjos que rejeitaram a Deus têm um nome específico chamado demônios. Mas os homens que rejeitaram a Deus, depois de todas as coisas acontecerem, também vai ter um nome, um dia a gente vai saber. Porque eles também vão ser outro ser. Um homem que rejeitar a Deus vai virar outro ser, deformado. Estão entendendo? Ezequiel teve uma visão maravilhosa. Os profetas, eles viam o mundo espiritual. Eles saíam do físico e eles enxergavam o mundo espiritual. Ele viu a semelhança como aparência de fogo. E nós vimos tantos profetas. Olha o capítulo 10. Olhei e vi no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, aparecer sobre ele como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E disse o Senhor ao homem vestido de linho: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas. Dentre os querubins, e espalhas sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa. Quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Gente, o profeta vê o mundo espiritual. Ele vê coisa que os outros não veem. Eu acho que hoje eu vou contar aqui uma experiência que me aconteceu nessa minha trajetória. Isto aconteceu num congresso. E eu viajava, foi 27 de abril de 2017. Amém? Eu viajava em congresso, sempre viajei em congresso. Esse é o Congresso Amar. Esse é o Congresso Amar da apóstola Nilce Tioca. E eu estava lá. E quando a gente, com o ministério profético, eu estava lá e Deus começou a se revelar. Muitas vezes, quando eu estou nesses ministérios, dessas viagens, eu me manifesto mais até no ministério profético. E eu vou contar para vocês, eu vou ler para vocês uma experiência que Deus me deu. Eles mandaram ler a palavra, Êxodo 17:15, Jeová Nissi. Quando iniciou o louvor, fui para um lugar cheio de areia. O céu estava lindo, cores azuis, amarelos e vermelhas. E era uma imensidão. Então vi um deserto e comecei a correr. Paz inundava a minha alma.
e uma sensação enorme de satisfação e de plenitude. E corria pelo deserto. Corria e corria. E cheguei em um lugar onde tinha uma enorme neblina e um lugar de muita escuridão. E a enorme alegria invadia o meu coração e nada me incomodava. Uma coragem e força enchia o meu coração. Então, comecei a abrir a neblina com as próprias mãos. E corria, e passava no meio daquela neblina, e abria. Então vi que à minha frente tinha um fogo incandescente. E corria, e abria a neblina, e abria e destruía, e fechava a escuridão. Então vi o fogo à frente que abria o meu caminhar, e eu com as duas mãos, e abrindo os ares, e passava. E continuava com muita vontade, com muita garra, muita paz, muita unção, e abria a nuvem e caminhava. Então observei um povo que começou a dançar e adorar enquanto eu corria. Tinha vestimentas coloridas, brancas, amarelas, azuis, rosa, lilás, vermelha. Eles dançavam com panos e bandeiras. Adoravam ao Senhor e muita luz enchia o lugar. Porém, eles não estavam fisicamente no deserto como eu, mas estavam em diversos lugares diferentes na terra, em uma nova dimensão. Fisicamente em vários lugares, mas nas regiões celestes todos estavam juntos e todos estavam adorando e me traziam também, quando os via, força, coragem para correr e correr. Via tudo agora ao mesmo tempo. E eu corria e os via dançando e adorando. Era uma multidão dançando e pulando com roupas coloridas. Então estava correndo dentro das águas, agora não estava mais no deserto. E estas estavam escuras, negras e sujas. E abria as águas e corria, e abria as águas, e onde as águas eram abertas, ficavam claras e límpidas. E eu corria ali no meio e limpava todo aquele lugar. Então vi um dragão enorme com várias cabeças e deixei ele chegar bem próximo de mim. Quando iria me abocanhar e eu paralisava, guardava o tempo, então usei bruscamente a minha espada e cortei a sua cabeça. Era a maior cabeça de todas. Aí fui cortando cabeça por cabeça e peguei ele e continuava a destruí-lo. E se renovava e continuava e cortava. Então derrotei ele. E comecei a jogar uma enorme rede sobre ele. E coloquei mais redes e redes e pisei mais redes e redes. Então eles ficaram enterrados. Isto é o que restava deles. Foi aí que vi que os ares se abriram e tudo ficou limpo. Então pisei no chão e tinha escorpiões e largatos pequenos com violência. Eu ia derrotando cada um deles e tirava pessoas aprisionadas e acorrentadas que estavam no chão. Então abri um buraco nos ares, várias dimensões foram quebradas e a luz veio de cima e as pessoas tinham vestiduras brancas e começaram a subir. Então vi uma enorme escada de pérola. As pessoas subiam e chegavam na escada e subiam bem devagar e subiam. Depois eles começavam a correr e uma emoção enorme enchia o meu coração. Então indo para o meu encontro, e a luz se intensificava, mais e mais corria. Então abaixo vi uma enorme onda suja vindo sobre a terra. Enquanto estávamos indo para a festa celestial, embaixo vinha uma onda suja e enorme, e eu sabia que eu estava no outro lugar. É louco. Eu estou contando para vocês uma experiência, uma das experiências que eu tive, espiritual. Aí a primeira palavra, Davi Rebolo. Depois, isso foi no momento do louvor. Eu tenho inúmeras experiências espirituais.
eu estava fazendo uma guerra espiritual. Enquanto o louvor estava acontecendo, eu estava fazendo uma guerra espiritual como ministério profético, porque eu acompanhava a Neuza, eu era profeta. E eu estava limpando os ares para que acontecesse o seminário. Eu estava limpando para arrancar o que estava. Isso foi guerra espiritual. Isto é, a Bíblia fala dos profetas. Os profetas veem o mundo espiritual. Amém? Isso é normal. Aquele que é profeta, ele tem que entender que ele não pode ficar assustado. Como que eu vou ficar assustado? Tem gente que diz, eu não posso ver um demônio. Eu vou ficar, eu não aguento se eu ver assim um anjo. Não sei o quê. Gente, eu ia para o monte quando eu tinha 12 anos. E eu olhava para aquele monte e eu falava, Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não ver um anjo ali. Senhor, eu quero expulsar os demônios. Senhor, eu quero destruir todos os demônios do planeta. Eu era louca para ver demônio e anjo. Por que eu tenho medo de ver? Se você é um ser espiritual, como que você vai ter problema de ver o que é espiritual? Então tu não vai viver no lugar que vai ser no espírito? Por que aqui tu tem receio? Você já se converteu de verdade? Vocês estão entendendo? Se você é espiritual, você tem que ver o mundo espiritual. Não pode ter barreira. Deixa fluir. Se você vê, fica fixo. Deixa Deus falar. Tem gente que tem medo de sonhos. Se é profeta, querido, você tem que sonhar. Profeta, não é que tem, nós vamos ver uma coisa. Bem, os profetas recebiam revelações de formas diferentes. Alguns deles viam coisas no espírito. Aí eu vou falar Ezequiel, que eu estou falando, Daniel, Zacarias, é um profeta de visão, eles viam. Amém? Outros eram arrebatados em espírito, quase como se estivessem fora de seus corpos. Como, por exemplo, isso é coisa de doido? Ou está escrito na Bíblia? Como Daniel, Paulo, João, tiveram experiências semelhantes a estas. Alguns deles ouviam coisa no espírito. Miqueias, Isaías. Outros eram profetas de audição. Eles também proclamavam suas mensagens ao povo de formas diferentes. Cada profeta é único e vê as coisas da forma que Deus o separou, que Deus o formou, que Deus o preparou. Todos os profetas compartilham desta herança espiritual. Olha, quase todos os reis de Israel, gente, recebiam o seu profeta pessoal. Isso fazia parte da cultura. Para quê? Para mantê-los no caminho certo. Os reis, eles sempre tinham um profeta que orientava. Não, cuidado, não sei o quê. E também tinha os bruxos, os videntes, aqueles que buscavam as coisas das trevas. Não é verdade? E nos 400 anos que precederam antes, porque teve um tempo de silêncio na terra, onde não tiveram profetas. E nesses 400 anos que precederam a vida de Cristo, a voz profética, ela ficou em silêncio. Amém? Aí, então, a voz de um profeta foi novamente ouvida. Você sabe de quem foi? Qual? A voz do profeta João Batista, que clamou no deserto. Mas 400 anos, tudo em silêncio, aguardando a vinda do Messias. Deus estava preparando o tempo. Amém? Bem, com o nascimento da igreja, o que aconteceu? Quando a igreja foi estabelecida, eu sempre ensinei, as pessoas do Velho Testamento nunca nasceram de novo. As pessoas do Velho Testamento, elas tinham como o tabernáculo, né? E no tabernáculo, no lugar santíssimo, habitava a Arca da Aliança. Tinha um lugar quadradinho dentro do tabernáculo,
né? O lugar santíssimo onde tinha a Arca da Aliança. É um lugar de 2x2, bem pequenininho. Ali o Espírito Santo morava. Então, quando os profetas recebiam uma palavra, eles diziam, desceu o Espírito Santo sobre mim. Por quê? Não morava neles. Aqui tem algumas partes que diz, desceu o Espírito Santo sobre mim. E quando o Espírito Santo desceu sobre mim, eu recebi a palavra do Senhor. Né? Por quê? Assim acontecia no Velho Testamento. E no Velho Testamento, o Espírito Santo não morava dentro do homem. No Velho Testamento, o Espírito Santo morava no lugar santíssimo. Quando tinha uma função por intermédio de um profeta, o Espírito Santo saía do lugar santíssimo, entrava no homem e ele manifestava os seus dons. Amém? Ele manifestava os seus dons. E depois que terminava, ele voltava outra vez para o lugar santíssimo. Ele só cumpria com a sua função. E ele voltava para o lugar santíssimo. Amém? No Novo Testamento, Jesus morreu. Quando ele morreu, a palavra de Deus diz, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Foi Deus, de cima para baixo. Por quê? O Espírito Santo não tinha autoridade, legalidade para habitar na terra e fazer o que ele deveria fazer. Porque o homem entregou a autoridade do planeta para Satanás. Então, para que houvesse a manifestação de Deus, tinha que ser esporádico. Mas quando o véu rasgou, Deus rasgou o véu através da morte de Jesus Cristo. E quando o véu foi rasgado, o Espírito Santo saiu do lugar santíssimo. Ele não ficava mais preso. E a partir de agora, o Espírito Santo estava livre. Ele podia fazer tudo o que tem que ser feito na terra. Agora, o Espírito Santo pode andar. Por isso que tem a profecia de Joel. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões. E vou dizer para você, crente, incrédulo, qualquer pessoa pode ter sonhos, pode ter visão, pode ter tudo. Tanto faz, o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Depois da morte e ressurreição de Cristo. E quando foi criado a igreja no Pentecostes, sabe o que aconteceu no Pentecostes? Aquelas pessoas que estavam todas reunidas naquele lugar, foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas. Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas no Pentecostes? Nasceram de novo. Nasceram de novo. Até então, no Velho Testamento, ninguém nasceu de novo. Nasceram de novo. Aquilo que é o homem, quando foi criado por Deus, foi criado corpo, alma e espírito. E o espírito era vivo, dominava a alma e o corpo. Quando o homem pecou, como a Bíblia diz, o espírito morreu. E nós passamos a ser pessoas incompletas, sem espírito. Com espírito, com todas as capacidades, como eu digo, para facilitar, é como um pulmão que tirou o oxigênio de dentro, está murcho dentro, o espírito está ali, está murcho, precisa de vida, e a vida é do espírito, precisa do Espírito Santo. Quando uma pessoa nasceu de novo,
O Espírito entrou. E ele passou a ser nova criatura. E quando você se torna nova criatura, agora você vai se tornar o quê? Um servo de Deus. E o Espírito Santo, Deus, vai morar dentro de você. Eu tenho Deus dentro de mim, mas eu sou em forma de bebê. Esse bebê precisa de amadurecer, eu preciso de morrer, eu preciso de mortificar a carne, parar de fazer a minha vontade, parar de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu já falei muitas vezes que o fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal é o livre-arbítrio. Eu quero trabalhar aqui. Tá bom, faz o que tu quiser. Eu quero fazer isso. Eu quero viajar hoje. Pode fazer. É tua vontade? É livre-arbítrio. Não. Deus, eu não vou viajar. Eu não vou fazer nada. Deus, o que eu vou fazer? O que tu queres que eu faça? Eu não vou cogitar. Eu não vou procurar fazer o que eu quero. Eu só obedeço. Só que quando a gente anda no livre-arbítrio, a gente está com um problema. Para de andar no livre-arbítrio. O propósito é que a gente não ande mais no livre-arbítrio. Nós temos que andar na vontade do Deus vivo. Vontade é obediência. Quando eu não obedeço, a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. E quando eu sacrifico, muitas vezes eu estou adorando ídolos. E sabe qual é o maior ídolo de hoje? Sabe qual o ídolo pior que os homens adoram? Eu. O meu eu. A minha vontade. Eu gosto de fazer isso. Tá bom, pode gostar. Mas é propósito de Deus? Foi Deus que mandou? Deus falou ou você está andando na sua vontade? Vocês estão entendendo a diferença? Enquanto eu parar de comer, enquanto eu não parar de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eu não vou andar no Espírito. Eu não posso andar no Espírito. Eu devo andar no Espírito. Não é porque eu quero. Porque senão eu não vou alcançar o propósito de Deus. O propósito de Deus só vai alcançar se eu andar no Espírito. Andar no Espírito é o obediência. Para de fazer suas escolhas. Não põe nada na frente. Primeiro é Deus. E se você, ele diz, agrada-te do Senhor, ele vai satisfazer os desejos do coração. Às vezes eu estou me debatendo, eu quero resolver o problema da minha filha, eu quero resolver o problema do meu amor, a pessoa que eu amo, eu quero resolver o problema e eu estou me debatendo. E põe eles na frente, põe eles na frente, põe eles na frente. Não alcanço nada. Estão entendendo? Vocês estão vendo que o ministério profético tem algumas características muito fortes. Olha, eu vou dizer, é delicado. Porque eu vou falar um pouquinho hoje e nós vamos falar mais detalhado na semana que vem. O quê? O ministério profético, ele vai envolver algumas coisas, eu vou trazer rapidinho para você ficar com vontade, semana que vem, para você aprender mais. Amém? Revelação. Uma das coisas que o ministério profético envolve, revelação. Outra coisa, não é fácil, exortação. Ele exorta. Uau! Tem que exortar. O ministério profético envolve admoestação. O ministério profético transmite a visão que ele teve diante de Deus, que ele ouviu, porque Deus fala com ele, porque ele é o grande amigo de Deus. A visão ao povo de Deus. O ministério profético tem um papel específico, extremamente importante na formação da igreja local. E o profeta ministra outros profetas. E o propósito é que forma uma equipe de profetas.
companhia de profetas. Esse é o propósito de Deus. Então, eu estou passando umas coisas, tem muita coisa para falar nisso daí. E eu quero que você se prepare, semana que vem, na terça-feira, que você possa ouvir, nós vamos falar especificamente, cada uma das funções do ministério profético. Em nome de Jesus. O profeta parece louco. Louco. Ele vê coisas que os outros não veem. Eu disse, olha só o que Ezequiel viu. Olha só a visão dele do tijolo, que não sei o que e tal. Aqui, Deus trouxe palavra. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, abriram os céus e vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra a Ezequias. A palavra de Deus fala especificamente o nome, a família, o lugar, a data específico, mostrando provas de que isso aqui é fato concreto. Diz, na terra dos caldeus, junto ao rio Quedar, ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Eu vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem, como um fogo que emitia labaredas de contínuo, e um resplendor ao redor dela. O cetro do fogo tinha aparência do brilho de âmbar, e no meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Este era a sua aparência, tinha semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também cada um 4 asas. As suas pernas eram direitas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como um brilho do bronze polido. Tinha mãos de homens debaixo das suas asas, e 4 lados, assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Você já viu uma pessoa louca dessa? Aquilo que eu disse antes, que eu entrei no lugar e tinha um vento, e tinha uma nuvem escura, e que vinha, ministério profético. Aqui, ele viu também. E ele viu um ser, sobre um ser. Tinham 4 rostos, 4 braços. Os pés eram de bezerro, com bronze polido. Sim, isso aqui está na Bíblia. E nós ficamos vivendo no mundo físico e não olhamos as verdades da palavra de Deus. Estamos vivendo fora da realidade. Isso aqui vai acabar tudo. Esse mundo físico vai acabar todo, gente. Vai acabar tudo. Aquilo que eu já disse, eu não tenho noção do tamanho que é a eternidade. Vamos dizer que a eternidade é essa sala, é impossível, porque não tem limites. E a terra e o mundo físico é como se fosse um ponto minúsculo que só dá para olhar no microscópio. É a terra. Tudo que faz parte do mundo físico. O resto é muito mais mundo espiritual do que mundo natural. E a gente é tão limitado que a gente analisa tudo da maneira totalmente errada. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que se converteu, como eu disse, quando que o homem mudou? Quando houve a criação. Você que nasceu de novo, o seu espírito foi vivificado, você se tornou uma nova criatura. Agora o seu espírito precisa deixar de ser um bebê para ser uma pessoa espiritual adulta. O propósito de Deus é que o seu espírito cresça. Eu estava sentada com a apóstola Ana Mendes. Eu estava lá acho que em São Paulo. A gente estava numa mesa, eu, a apóstola Neuza e a apóstola Ana Mendes. E ela pegou um guardanapo,
E ela sentou, eu vou te falar uma coisa, Geisa, e tal. E ela pegou o guardanapo e falou, eu vou te explicar uma coisa. Eu passei, Senhor. Aí ela desenhou um corpo de uma pessoa. Ele diz, o nosso espírito tem que crescer. E ele tem que ser mais forte do que a alma e do que o corpo físico. E o seu espírito grande precisa de dominar. Ana Mendes desenhou isso para mim. Apóstolo Ana Mendes, né? E aí, quando eu olhei para ela, eu falei, é isso mesmo que o Senhor tem me falado. Nós precisamos de sair da carnalidade. Você é carnal? Você anda na carne? Você só faz as coisas que você gosta? Você faz aliança com o mundo? Aliança com as pessoas da sua casa, marido, esposa, filhos, patrão, patroa, pessoas que trabalham, você faz aliança e põe eles como prioridade. Pode ir para o altar. Para de ser carnal e se arrepende. Coloca Deus na frente. Se for necessário, se aquilo é tão poderoso, se é tão forte na sua vida, você tem que se afastar. Sai de lá. Se está te dominando e vai te impedir de ir para o céu, sai. Abandona aquilo. O que é melhor na vida? Você ir para a eternidade com Deus? Ou você ficar aqui paralisado e daqui a pouco você vai passar pelo fogo. E quando você passar pelo fogo, nenhuma obra vai passar. E você vai se assustar, porque você vai para o inferno. Em nome de Jesus, limpa a sua vida. Entrega teu caminho, Senhor. É hoje! Quem está disposto a morrer? Quem está disposto a morrer pelo seu eu? É que às vezes a gente teve tantas feridas, tantas mágoas, tantas traições, tantas situações, que a gente se defende. Eu faço isso, eu não vou fazer, porque imagina, eu não quero sofrer mais. Então você nem começou a vida cristã. Se for assim, querida, você nunca provou ainda. Jesus teve que morrer para que nós pudéssemos hoje conhecer Ele. E a morte dele não foi fácil. Se eu quero viver o verdadeiro evangelho, eu preciso de parar de ser egoísta e só pensar no meu nariz e no que eu quero. E no que eu gosto, eu tenho que morrer e falar, Deus, não vou fazer mais a minha vontade. Eu não quero mais. Eu quero andar na obediência. Vocês estão entendendo? Eu quero dizer, eu falei o que o Espírito Santo mandou. Mas eu sei, cada pessoa que está aqui ouviu aquilo que foi falado de uma forma diferente. E o Espírito Santo fala para cada um aquilo que cada um precisa de ouvir. Porque não sou eu que falo. Eu falei coisas aqui que nem estava no assunto. Eu não ia falar nada de ministério evangelístico. Mas, como tem pessoas que são evangelistas aqui e que têm um chamado evangelista e não está cumprindo com o seu chamado, Deus mandou falar do ministério evangelístico para despertar você. Eu não sei quem é. Então a palavra que é dita é para quê? É para você. Cada um vai receber de acordo com o seu propósito e com o seu chamado. E eu digo, você é importante, você é especial. E eu quero aqui todos na eternidade. Amém. Todos juntos. Gente, a vida lá em cima vai ser muito maravilhosa, aqui não é nada. Tem gente que acha que, eu vou chegar lá no céu e todo mundo vai ficar, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não
você vai trabalhar o tempo todo, você é imagem e semelhança de Deus, quantas coisas que você vai ter que fazer na eternidade, é o tempo inteiro. Já imaginou isso? É muito mais do que a gente possa imaginar. Então, se precisa, conserta, consagra, põe Deus na frente. E eu convido você para ficar em pé. Ô Pai, eu tinha muita coisa para falar. Nem deu para começar direito. Mas é o Espírito Santo. É que guia. E o que nós precisamos fazer, gente, é estar no fogo de Deus, ter paixão pelo Senhor. Paixão, amor. Amor verdadeiro. Sabe? Isso que nos impulsiona. Eu quero falar o seguinte. O profeta é aquele que entende a voz de Deus. Ela é inconfundível. Ela é audível. E ele precisa ser treinado para cumprir com o propósito de Deus. Amém? Mas pode ser que você não é profeta. Quem sabe você é um mestre. Ou um evangelista. Hoje Deus falou do evangelismo. Aleluia. O importante é que você obedeça. Amém? Então, vamos fazer uma oração para a gente terminar. E eu quero perguntar, você está disposto a morrer? Não abre a boca, não fala, não toma posição. Sem você dentro do seu interior falar, Deus, eu decidi. Eu decidi te obedecer. Perdão pelas minhas falhas. Perdão pelos meus pecados. Eu quero te obedecer. Eu quero aprender a amar. Eu quero aprender a te conhecer. Eu quero te ver como os profetas te viram. Em nome de Jesus, fala com Ele. Fala comigo em voz alta, meu Deus, eu te agradeço. Porque eu nasci de novo. Eu fui gerado no Espírito. E o Senhor, que é Deus, Espírito Santo, mora dentro de mim. Eu quero dar liberdade para o Senhor cumprir com a tua vontade na minha vida. Eu não quero andar no meu livre-arbítrio. Eu quero me arrepender hoje de todos os meus pecados, de todo egoísmo, de todo ciúmes, de toda inveja, de toda competição, de toda maledicência, de todo mal. Eu quero entregar a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu quero dar liberdade para o Espírito Santo habitar e agir através de mim. Eu não quero paralisar e impedir a ação do Espírito Santo na minha vida. Por isso hoje eu tomo uma posição. Eu quero andar contigo. Eu quero viver contigo. Eu quero te amar acima de tudo. Eu peço-te, usa-me, Senhor. Em nome de Jesus. Faz de mim aquilo que o Senhor planejou, projetou antes da fundação do mundo. Obrigada, porque eu estou aqui para ouvir
a tua palavra mexe em mim. Leva-me a uma nova dimensão. A partir de hoje, eu vou subir. Eu vou subir. E alcançar o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero viver na religião. Eu não quero viver na minha vontade. Mas eu quero cumprir com o teu propósito. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai. Faz de mim teu filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mal que está na minha vida vai sair. Em nome de Jesus. Rejeito a solidão, a indiferença, a frieza, o orgulho, a maldade, a vingança, todos os vícios da minha carne, eu declaro que estão no teu altar. Queima meu corpo, queima minha alma, queima, Senhor, meu ser, para me andar na tua vontade. Em nome de Jesus. Você quer viver essa vida? Depende só de você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo, de todo, de todo, de todo o teu coração. Muita gente diz: por que Deus não fala comigo? Porque você não está buscando de coração. Você está buscando uma parte. Mas o seu eu é que domina a sua vida. Ainda. Vai morrer. Aí ele vai fluir. Vamos deixar ele falar. Ele vai falar. Entrega a sua vida a Jesus. Eu vou fazer uma oração, Pai. Aqui está teu corpo. Também aqui, Deus, na internet. Aquele que está conosco, que ouviu agora, que vai ouvir ainda. Em nome de Jesus, eu peço uma bênção especial. Tem muita gente que está doente, que está aprisionado, que está cheio de problemas. Pai, se nós entregarmos e colocarmos o Senhor na frente, o Senhor vai resolver. O Senhor vai fazer milagres na nossa história. E eu peço que o Senhor comece hoje os milagres. Que o Senhor entre, Deus, e tenha liberdade de agir dentro do coração de cada um. Espírito Santo de Deus, transforma a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo com a autoridade apostólica profética. Através dos fundamentos estabelecidos nesse lugar. Solidifica a tua vida cristã. Levanta-te. Não fique prostrado. Não dá lugar ao mal. Você não nasceu para ficar paralisado, triste. Você nasceu para vencer. E eu quero que o Senhor te ergue nessa terra. Você não está aqui à toa. Foi o Espírito Santo que te trouxe hoje. E eu quero ver a vitória sobre você. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Obrigada, Jesus.